Bom dia, um ótimo dia para todos nós. Que a graça e o amor de Deus permaneça em nossos corações para sempre, né? Graças a Deus. Então eu vou ler um trecho aqui da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 23 em diante. Vamos refletir junto a palavra de Deus, né? Você pegue sua Bíblia, acompanhe junto comigo. Se você não acredita, né, no que, no que eu vou ler, vamos ler junto então, tá? Para a gente entender. Então, aqui Jesus falava, né? Junto com os mestres da lei e os fariseus daquela época de Jesus, né? Jesus estava conversando ali com eles naquela época, naquele século, naquela geração, entendeu? E como eu já li esse trecho aqui, eu entendo que desde aquela época, né, e até hoje, como se não mudou muito, não mudou muita coisa, tá? Continua do mesmo jeito, sabe? Jesus veio para mudar, né, para que crescem nele, mas nem todo mundo crê no que Cristo fez. Eles anulam a graça de Deus, porque eles querem fazer o que Jesus fez. Quando a gente tenta fazer o que Jesus fez, a gente está anulando o que ele fez por nós, tá? Então, eu lendo aqui, eu entendendo que continua hoje do mesmo jeito, sabe? Nas chamadas igreja, com esses líderes. Então, vamos ler aqui no capítulo 23 em diante, tá? Então, Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Jesus se encontrava com eles, Jesus estava junto com ele. E olha só o que Jesus fala. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porque era a lei, aquela lei tinha que ser cumprida por eles, né, naquela época. Mas eles não conseguiram cumprir. Jesus veio para cumprir essa lei e tirar o fardo daquele povo, né? Tirar essa lei daquele povo que não conseguia cumprir. E Jesus veio, cumpriu e deu liberdade ao povo. Então, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eles falam uma coisa, eles falam aquilo, né? O que eles falavam, ele falava para o povo, mas eles mesmos não obedeciam, eles não faziam aquilo que eles pediam para o pessoal fazer, né? É igual hoje, né? Eles ensinam, falam tanta coisa, isso, mas eles próprios não fazem aquilo que eles pedem para o povo fazer, eles não fazem. Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, realmente. Mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. É verdade. Eles põem o fardo pesado no povo, quer que o povo carregue, e eles não ajudam, né? Não ajudam. Às vezes, alguns passam até por necessidade, né? Na hora que precisa, que vai em busca de uma ajuda, né? E alguns não ajudam. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Realmente. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram nas testas e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. É verdade, né? Faz aquele trecho, aquela oração enorme,
põe aquele pingente, né? É como se fosse imagem, né? Vai, coloca no peito aquela cruz grande, só para ser visto pelos outros. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Eles querem honra, querem se aparecer, né? Querem ser o melhor, querem ficar no lugar de Deus, né? Realmente, né? Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas, as chamadas igrejas, né? Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestre. Eles querem ser chamados de mestre, né? Querem ser idolatrados, né? É isso que as pessoas fazem, é idolatrar esses mestres, esses né? Aqui Jesus estava falando para aquele povo, né? Para aqueles líderes, para aqueles religiosos, aqueles fariseus daquela época. Mas hoje é a mesma coisa. Hoje continua do mesmo jeito, né? Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Nós somos membros de uma mesma família. Nós somos todos filhos de Deus. E nós temos um só mestre, e esse mestre é Jesus. Esse mestre é Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós não podemos chamar ninguém de mestre aqui. O mestre é Jesus. O nosso mestre é Jesus. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Graças a Deus. Isso é uma palavra maravilhosa. É palavra maravilhosa. Então, né? Aí muita gente, eu já escutei já algumas pessoas chamar seu líder, né, de pai, fala pai, pai daqui, pai dacolá. E o nosso pai está no céu. Nosso pai é Deus, o criador de todas as coisas, de tudo que existe, tudo que existe. Deus não existe, ele é. E tudo que existe veio através dele. Então, toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus. Vocês não devem também ser chamados de líderes. Tá cheio de líderes por aí, né? Cheio de líderes. Porque vocês têm um líder, o Messias, Jesus Cristo. Esse é o nosso líder, graças a Deus. É o meu líder. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, nós devemos, o mais importante, né, é aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que ama, aquele que tem compaixão, né? Essas pessoas são mais importantes. Aquele que se engrandece, ele será humilhado. E aquele que se humilha será engrandecido diante de Deus, diante do nosso Pai eterno. Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ó, como Jesus tratava essas pessoas naquela época, chamava de hipócritas. Chamava de hipócrita esses mestres, esses líderes que se acham, que se acham saber tudo, que se acham até parecido com Deus, enganando o povo com mentira, em vez de falar a verdade, em vez de pregar o evangelho como ele é, respeitando tudo, o seu tempo, sua geração, tinha que respeitar isso. Aqui Jesus conversava com aquele povo, né, daquela época, mas hoje continua do mesmo jeito, né?
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram. Não deixe que entrem e não deixam que entrem o que estão querendo entrar. Eu vou ler mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros. Porque com os ensinamentos, né, errado, com os ensinamentos, eles fecham a porta do céu para os outros que estão buscando. Vamos supor, quando a gente vai, eu falo por mim, quando eu fui para uma igreja, eu fui porque eu tinha sede de Deus, eu tinha sede de aprender, eu precisava, eu estava necessitada, eu queria uma ajuda, sabe, espiritual. Mas lá, na verdade, eu fui buscar Deus, mas eu não encontrei, né, da forma que eu queria. Na verdade, a porta foi fechada, né? Foi fechada porque eu não recebi a palavra verdadeira, né, como ela é, para dar liberdade, porque a palavra de Deus liberta e não aprisiona. Mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Realmente a pessoa não entra, né? Porque não aprendeu, né? Não aprendeu direito, aprendeu daquela forma lá que eles ensinam, então ficou preso ali. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, Jesus continua falando com aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, que foi eles que mataram Jesus, foi os religiosos que maltrataram Jesus e levaram à morte. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e para disfarçarem faz longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Então, isso a gente vê hoje, né, gente? A gente vê hoje. Aqui fala só das viúvas, né? Ai de vocês, mestres, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. Mas hoje muita gente, não são só as viúvas, né? Muita gente, né? Que eles vão, pede seu tudo, pede isso, pede aquilo para que Deus abençoe. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Deus, ele tem para nos dar e não nós dar para Deus. Entendeu? Então, e roubam os seus bens, né? E para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Então, essa é a ora, né? Faz aquelas longas orações e até fala aquelas línguas estranhas, né? Que, meu Deus, que hoje eu entendi o que é isso. Línguas estranhas, não é nada de língua de anjo, nada. Ali são idiomas, né? Na época quando o Espírito Santo veio, né? Sobre todos. Ali tinha gente de tudo quanto é lugar. Cada um falou na sua língua. Então, línguas estranhas, chamadas línguas estranhas, são idiomas, cada um na sua. Aí hoje ficam inventando aquele monte de fala que ninguém entende nada, que na verdade é para entender, né? Para entender, mas ninguém entende nada porque não existe, aquilo não existe. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, Jesus continua falando com esse povo, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Olha só, gente, hoje a gente vê muito isso. E quando consegue, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. A gente não vê por aí pessoas andando na rua, com folhetinho, com a Bíblia na mão, querendo converter uma pessoa, né? Converter uma pessoa para levar para a igreja, né? E lá ficar preso. Hoje, ó, não é diferente daquele povo, sabe?
Eu dou muito graças a Deus por ter entendido o Evangelho de Cristo, sabe? Para sair dessa prisão e ter a minha liberdade espiritual, porque Deus é Espírito. Ele vive em mim, ele vive em você, ele vive em nós. Em qualquer lugar que estivermos, Deus está conosco. Ele está em dentro de nós, nosso espírito. Então, aí ele sai, né? Procurando converter uma pessoa para a sua religião, para a sua igreja, né? Na verdade, é para levar para a igreja. E essa pessoa se torna 2 vezes mais merecedora do inferno, né? Do inferno do que eles mesmos. Merecedora do inferno quer dizer a morte, né? Porque o inferno é sepultura, né? Se a pessoa vai lá doente, vai ficar mais doente ainda e vai para o inferno logo, que o inferno é sepultura. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, o templo que naquela época ainda estava de pé, né? Onde o templo existiu, né? Onde o povo ia adorar mesmo a Deus, ia oferecer sacrifícios a Deus. Hoje esse templo não existe mais. Esse templo foi derrubado depois da morte de Cristo, né, que ele veio para isso. Hoje Cristo vive em nós, Deus vive em nós não precisamos mais de templo. O templo somos nós e Deus é o nosso mestre, o nosso cabeça. Então, se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Aqui eu entendo que é interesse, né? Já era interesse nessa época, né? O mais importante aqui seria o dinheiro, né? O ouro, que se jurasse por essas coisas aí, pelo material, tinha que cumprir. Todos os tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro, né? O templo que é Deus, o templo que era Jesus. E hoje o templo vive em nós. Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cego, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O mais importante é o altar que santifica, né? E o altar é o lugar de Deus. Naquela época esse altar era muito importante, né? Mas hoje esse altar material não existe mais, hoje é dentro de nós, hoje é dentro de nós. Esse templo vive em nós. Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. Que coisa maravilhosa, né? Esse pessoal, ele dá uma importância mais ao bem material, ao dinheiro. Eles não dão importância ao ser Deus, ao ser espiritual, aquele que é acima de tudo, né? Acima da oferta, acima de tudo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Então, o que eu entendo aqui é que eles davam importância mais ao material, né, que ofereciam, né, e não davam importância ao Criador. Aí de vocês, mestres da lei,
e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedece os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justo com os outros, o de serem bondoso, o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Então, aqui eles davam a 10ª parte, né, para Deus, da hortelã, da erva doce e do cominho. É o chamado dízimo de hoje, né? Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi alimentos e para ajudar, para ajudar os levitas, né, daquela época, o pessoal que precisava. Aí eles dão mais importância a quem dá, né? Quem dava essas coisas, mas não aquele que era bondoso, aquele que era obediente aos mandamentos, os justos. Eles tinham que fazer dar essa parte, né, do dízimo, que era hortelã, erva doce, cominho, mas que obedecesse também, né, os mandamentos. E o que era mais importante, né, era serem justos uns com os outros, serem bondosos e serem honestos, né, que é o mais importante que conta, né, é o amor, né, o amor ao próximo hoje, né, vamos dizer assim, o amor ao próximo. Deixa eu ver aqui onde eu deixei. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora depois ficará limpa. Então, o que eu entendo é que nós temos que ser limpo por dentro, né? Ser limpo por dentro e não por fora, não de fingimento. Muitos que se dizem cristão aí, eu não vou fazer isso, não vou cortar o cabelo porque não pode, eu vou vestir uma saia comprida. Eles se preocupam em se cuidar por fora, né? Por fora. Vou vestir um vestido longo, não vou pôr um batom, não vou passar um esmalte, porque isso para eles é pecado, né? Mas por dentro, aquele coração duro, aquela maldade, né? E na verdade, o que importa mais, o que conta, o que nós devemos fazer é se limpar por dentro. Por dentro é o espírito, sabe? É a gente viver segundo o nosso espírito, né? Fazendo as coisas boas, sentindo amor ao próximo e não por fora. Por fora é você cuidar dessa matéria, né? Devemos cuidar também, mas primeiramente é o que está dentro de nós. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão.
Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecado. Que maravilha. Então é isso é uma reflexão, tá? Que eu li agora. Quem quiser vai em Mateus 23, tá? E vocês leiam e entendam, né? Que essa passagem foi Jesus que estava junto com os líderes, né? Os fariseus daquela época, falando, conversando isso com ele, porque eles eram assim. E Jesus falou todas essas verdades. Jesus falou o que é que nós devemos dar importância, né? Não é por fora, né? A gente se mostrar santo por fora e por dentro ser maldoso, ser tudo que não presta por dentro, né? Nós temos que ser bom por dentro, porque Deus vê segundo o nosso espírito, não é segundo a nossa carne. Tá bom, meus amados? Então, hoje eu li essa passagem e me chamou a atenção, porque isso foi naquela época que ainda existia templo ainda, né? Aquele templo estava de pé, aonde o povo adorava a Deus. Hoje não existe mais templo, não, na verdade não é para existir, né? O templo hoje somos nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós já nascemos com Ele, com o Espírito Santo, nós já nascemos salvos no Espírito e temos que agradecer, viver bem, fazer o bem. É isso que Deus quer de nós. Tá bom, meus amados? Então vamos viver segundo o nosso Espírito e não segundo a carne. Essa carne, ela vai para o pó. O Espírito é eterno. O Espírito é o que retorna para Deus. Tá bom? Então, quem gostou, curta. Se inscreva no canal, tá bom? E logo mais estarei gravando outro vídeo para juntos refletirmos a palavra de Deus.